Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu venho falar aqui sobre o vestibular da FUVEST, sobre a redação do vestibular da FUVEST. Eu vou te falar sobre alguns possíveis temas. São temas que eu tirei da minha cabeça, são temas que vieram de vozes da minha cabeça, de vozes do além? Não, são temas que eu pensei analisando temas anteriores desse vestibular. Tem até vídeo aqui no canal, basta você procurar aí na playlist ou me pedir que eu te mando imediatamente, correto? Enfim, primeiro tema que eu pensei, você vai observar que eu vou falar algo mais ligado ao assunto e eu vou te dar algumas possibilidades de recorte que, quem sabe, a FUVEST colocaria lá. Primeiramente, celebridades. Falando sobre celebridade, a gente pode ter como possibilidade de tema, imagina só, o papel social das celebridades, uma primeira possibilidade. Uma outra possibilidade, a questão da cultura do cancelamento, certo? Ou seja, só dentro do campo celebridade, só dentro do assunto celebridade, a gente pensou aí em duas possibilidades. Diante disso, vem à tona, por exemplo, o jogador de futebol Richarlison, né? Estamos em época de Copa do Mundo. Richarlison sempre se posiciona do ponto de vista social, sempre mostra as iniciativas dele no campo filantrópico, certo? Cultura do cancelamento. A gente está aí às voltas com a farofa da GK. Infelizmente não fui convidado. Mas lá na farofa da GK, quem que foi expulso de lá? Tiro Lipa foi expulso de lá por estar puxando o biquíni de várias pessoas participando de brincadeiras. Curiosamente, GK estava fotografando isso tudo. Será que Tiro Lipa vai ser cancelado depois dessa? Para a segunda possibilidade de tema, na verdade, o nosso segundo assunto é falar sobre animação. A animação foi até um tema que eu passei para os meus alunos. E como a FUVEST não necessariamente impõe um recorte de que tem que ser no Brasil, você pode falar de uma forma geral. O tema que eu passei para os meus alunos foi o que há de errado com a animação. Diante disso, você pode falar sobre violência, sobre machismo, sobre sexismo. Recentemente, quando estreou nos cinemas a segunda versão de Space Jam, a segunda parte lá da, da saga Space Jam, perdão, o personagem Pepe Le Pew não esteve presente. Por quê? Porque ele representava toda aquela questão da cultura do assédio. Também a Lola Bunny não utilizou roupas tão sensuais quanto lá na primeira versão do desenho, tá vendo? A gente pode aí trazer, inclusive, uma referência da cultura pop, falando sobre animação, obviamente, né? Depois, a gente pode falar também, mais uma possibilidade de tema, falar sobre a questão da autoestima do brasileiro. Já teve um tema bastante parecido na Fundação Getúlio Vargas, se o melhor do Brasil era o brasileiro ou alguma coisa nesse sentido. Lá em 2004, a gente teve inclusive uma campanha do governo Lula que falava: o melhor do Brasil é o brasileiro, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Nesse momento tinha até uma música do Raul Seixas utilizada como trilha sonora, tinha lá o Herbert Viana, tinha lá o Ronaldo Fenômeno, todos eles como os garotos propaganda, beleza? Uma quarta possibilidade de tema é falar se existe ética na ciência, certo? Para tal, a gente pode falar, por exemplo, sobre a questão das vacinas, a gente pode falar sobre clonagem, a gente pode falar sobre transgênicos, uma série de questões dentro desse tema aí que estão a todo momento nos noticiários. A quinta possibilidade de tema, a gente pode falar sobre a televisão. Será que a televisão ainda é uma paixão, seja do brasileiro, seja do mundo, ou se ela vive um momento de crise? Aí eu pergunto, você assiste televisão? O que você assiste da televisão? Aqui em casa, até talvez por uma questão geracional, ligar a televisão é a mesma coisa que acender a luz, cara. Eu chego em casa, já acendo a luz, ligo a televisão, eu acordo, acendo a luz, ligo a televisão, seja lá o que estiver passando. Muitas vezes nem estou prestando atenção, mas a televisão está ali sempre presente, né? Repara, por exemplo, na figura do aparelho televisão na casa das pessoas. Muitas vezes na sala de estar, num local de destaque na sala de estar, as pessoas se reúnem em volta da televisão para assistir um jogo de futebol, uma novela, um filme, certo? Mas muito disso mudou, graças à internet, graças à pirataria, TV a cabo, o streaming, o celular e por aí vai. Depois, uma sexta possibilidade de tema, falar como a sociedade lida com a espetacularização da tragédia. Reparou? Muitos telejornais espetacularizam a tragédia para conseguir a audiência, né? Aquele sangue exposto da televisão a todo momento. Isso também a gente também observa nos meios impressos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um jornal chamado Jornal o Povo, que todo mundo fala que se espremer o Jornal o Povo, sai sangue. Imagina só isso, né? Enfim, coloquei aí 6 possibilidades de tema. Tem um vídeo do ano passado com outras 4 ou 5 possibilidades também.
e tem vídeo com temas já aplicados. O que que você achou? Tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Fala para mim de onde você é de São Paulo. Fala para mim também qual carreira que você vai tentar na FUVEST. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.